Eu queria agradecer a todos pela presença hoje aqui, tomar um tempinho aí do sábado de vocês para conversar sobre um tema que é extremamente importante. Foi com muita honra que eu fui convidado para mediar um debate proposto pelo IBE e pelo Museu do Holocausto de Curitiba, em reação às frequentes e recentes comparações da atual situação do país com o nazismo, feitas por personalidades públicas brasileiras. Destaca-se a título ilustrativo desse cenário os tweets do ministro da Educação, Abraham Weintraub, comparando as deflagrações do inquérito do Gabinete do Ódio com a Kristallnacht, e o voto do ministro Celso de Mello do STF no inquérito das fake news, se não me engano, comparando o pedido de intervenção militar de manifestantes com o golpe de Estado parlamentar nazista feito contra a República de Weimar. Isso é um tema especialmente caro para mim, não só como neto de poloneses cuja família foi dizimada em Auschwitz e Treblinka, mas também como egresso do programa Marcha da Vida, né? Onde tive a oportunidade de conhecer esses lugares de horror pessoalmente. Nesse programa, aprendi duas grandes mensagens. A primeira, a de que o Holocausto, ou a Shoah, como eu gosto de falar, não é uma lição de dor e de angústia, mas de esperança, de perceber que a nós, das gerações sobreviventes, foi incumbida a missão de realizar o que aos nossos antepassados não foi permitido. Continuar com a nossa existência, com felicidade e celebrando a vida. Em segundo lugar, e mais relevante para o debate de hoje, tomar para si a responsabilidade de perceber que, para evitar a repetição dessa tragédia, não basta apenas lembrá-la como algo distante na história, pois existe também constante debate e interminável reflexão sobre os seus efeitos no presente. Então, diante desse contexto, surge a grande pergunta: qualquer paralelo com o nazismo é uma banalização? E se a resposta for negativa, qual o limite entre uma comparação idônea e uma banalização? Enfim, como evitar de banalizarmos a própria banalização? E para responder essa pergunta, ou essas perguntas, convidamos três especialistas na temática de educação sobre o Holocausto. Carlos Reis, educador, especialista em relações internacionais e ciências políticas pela Universidade Hebraica de Jerusalém, pós-graduado em geopolítica pela Universidade de Tuiuti do Paraná e coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba. Convidamos também Karine Gelka, psicóloga e psicanalista, formada pelo Instituto de Psicologia da USP e pelo Instituto Sede Sapiense, especialista na área de educação do Holocausto. Celso Zibovicius, professor de saúde coletiva da Faculdade de Odontologia da USP e especialista na área de educação do Holocausto. Como debatedor, teremos Michel German, professor de História da Universidade Federal Fluminense, coordenador do Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ e diretor acadêmico do Instituto Brasil-Israel. Depois da palestra, um professor parceiro do IBE, especialista em fascismo e holocausto, vai fazer uma pergunta. Karl Schuster, professor livre-docente da Universidade de Pernambuco, pós-doutor pela Universidade Livre de Berlim, especialista em fascismo e holocausto. Em seguida, relembrando a evidência que o tema do racismo tem tido por conta do assassinato de George Floyd, vamos abrir para perguntas de duas pesquisadoras do IBE relacionando racismo e holocausto. Bianca Bastos, formada em História pelo UFRJ e mestranda em História Social da Cultura pela PUC do Rio. Tayane Fernandes, mestra e doutoranda em Antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. E, por fim, a gente vai abrir para pergunta, né? Eu peço aqui que todo mundo faça as perguntas pela essa caixinha aí de QIA, né? Questions and Answers. A gente não vai responder pergunta nos comentários do Face e nem nos comentários do Zoom. Tem que ser pelo QIA, para facilitar aqui a organização. Então, eu queria aqui dar início ao nosso debate, convidando Carlos Reis para inaugurar aqui o webinar. Por favor, Carlos. Obrigado, Daniel. Agradeço demais o IBE, na figura do Rafael, do Michel, também o Daniel. Hoje é só eu. Estou muito feliz e honrado pelo convite. Agradecer também a todos os parceiros, o MEG, Judeus pela Democracia e tudo mais. Bom, o tempo é curto, eu vou tentar usar o pouco tempo que cada um de nós vai ter antes da gente começar o debate, que é a parte mais interessante, para tentar fazer algumas coisas.
Primeiro eu vou tentar ser breve, né? O evento promete, eu vou dar algumas pinceladas, depois a gente pode retornar e se aprofundar com as perguntas, os comentários, enfim. E segundo, tentar ser o mais didático possível em termos de pressupostos e de conceitos. Esse é um tema, falar sobre banalização do Holocausto envolve uma parte que eu gosto muito da pedagogia da Shoah, que é a parte de fundamentação teórica, né? E, de novo, a gente pode se aprofundar mais para frente. Tá? O primeiro ponto que eu quero tocar, eu espero que o meu áudio esteja bom para todo mundo aí. No início a gente estava testando, né? Tá beleza? O primeiro ponto que eu quero tocar são justamente esses pressupostos. São 3 pressupostos, né? Que eles estão interligados, obviamente. O primeiro tem a ver com o significado de memória, né? E entender como é equivocado essa ideia de preservar memória. A memória não pode ser preservada, pelo contrário, né? A memória precisa ser manuseada e toda memória ela é construída e não preservada. Construída dia após dia. O que a gente está fazendo aqui hoje, basicamente, é ajudar a construir a memória da Shoah. É importante a gente entender, né, que toda memória é fruto de uma construção e que memória é diferente de lembrança, né? Enquanto lembrança remete ao passado e é exclusivo, no caso da Shoah, aos sobreviventes, a memória não. A memória diz respeito a presente e diz respeito a futuro. E ela pode ser compartilhada, é a tal da memória coletiva, né? A memória é um fragmento da lembrança que é trazida para os dias de hoje. Por quê? Porque vai ser útil para mim, vai servir para alguma coisa. Isso é memória. Não existe memória inútil. O simples fato dela ter sido pinçada no rol de 300 trilhões de lembranças e trazida para os dias de hoje, para poder ser compartilhada, significa que tem uma utilidade dela. Sobre a Shoah, quando a gente fala nunca mais, né, que é um slogan muito conhecido, muito comum, Holocausto nunca mais, no fundo, a gente está renovando um pacto coletivo de que a gente vai identificar os sinais e vai lutar contra, aí sim, toda e qualquer forma de ódio, de intolerância, de discriminação contra qualquer grupo, em qualquer lugar do mundo. Quando a gente fala nunca mais, em outras palavras, a gente está se comprometendo a tornar a memória o que toda memória deve ser, que é útil, né? A gente está se comprometendo a, sim, manusear a memória do Holocausto, utilizar essa memória como agente transformador, sem vulgarizar, que é um dos pontos que eu vou colocar ali na frente. Esse é o primeiro pressuposto. A gente entender o que é memória e para que ela serve, né? O segundo pressuposto é a necessidade de a gente eliminar uma ideia que é clássica, que é comum, de que o Holocausto é um evento singular e, por isso, ele é incomparável, né? E que comparar é um desrespeito e tudo mais. Enfim, dá para a gente fazer várias lives só sobre isso, não só eu, muita gente já gastou muita tinta, muita saliva tentando explicar isso. O fato é que, a priori, fazer comparações entre fenômenos históricos e, consequentemente, fenômenos humanos, não é em si um problema metodológico. Pelo contrário, né? É possível e é necessário. É só assim que a gente consegue dar sentido e utilidade contemporânea para o conhecimento histórico, né? Resumindo esse segundo pressuposto, a gente deve evitar a ideia de que comparar eventos ao nazismo e à Shoah, apesar de ser uma tarefa complexa, seja sempre proibido. Por quê? Porque isso contribui para uma sacralização do Holocausto, torna a Shoah um evento mítico, um evento místico, que só pode ser rememorado por meio de cerimônia, consequentemente, do sentimento, da emoção. É como se a Shoah estivesse num pedestal mítico, no rol dos eventos históricos, que ela não pudesse ser tocada, ela não pudesse ser invocada e só cerimonializada, né? Mas a história é uma ciência comparativa por excelência, o Holocausto é fruto dessa história e um fenômeno humano pode e deve, por definição, ser usado como comparação ou como analogia. Isso é pressuposto, é premissa básica para quem estuda história, é um axioma, né? Se você não concorda, quem está me ouvindo não concorda com isso, a gente pode parar a conversa por aqui, porque é uma questão de pressuposto, é uma questão de premissa em historiografia. O terceiro pressuposto, e aí a gente começa a entrar no debate, tem a ver com o momento histórico que a gente vive, né? Estou falando do ponto de vista da memória da Shoah, especificamente, né? Por quê?
depois de mais ou menos 80 anos, esse é um momento crucial da construção da memória da Shoah. Porque a gente está numa era de transição, né? E que transição? Primeiro, porque a gente está passando de uma geração que ouviu e ouve os testemunhos para uma geração que não vai ouvir os testemunhos. Por isso a gente está em transição. Ela não vai ouvir os testemunhos cara a cara. Por mais que existam aí projetos fabulosos que envolvem inteligência artificial, holograma, é uma loucura, a gente pode conversar sobre isso depois. Mas os sobreviventes estão deixando, nos deixando, né? Se eles viverem até os 120 anos, todos que estão vivos, a gente espera que todos vivam até os 120 anos, não resta aí mais que 30, 40 anos no máximo, contando os que nasceram, né, durante a Shoah. A segunda transição é que a gente está num momento de amadurecimento de uma concepção que nasceu há quase 40 anos, que é a da memória coletiva da Shoah, não só judaica, não só particular, mas universal. É a memória que serve a memória particular, a memória judaica, é uma memória que serve para a gente fortalecer a nossa identidade judaica e lutar contra o antissemitismo. E a gente acha que isso é muito pouco. E há mais ou menos 40 anos surgiu essa concepção que aos poucos vai galgando seu espaço, que é a da memória coletiva universal, que pressupõe que existem valores, que existem princípios, né? O Aristóteles vai chamar de virtudes, que podem ser transmitidas a partir da Shoah. Não é que a Shoah seja um evento educativo, o Michel sempre fala sobre isso, né? Auschwitz na escola de direitos humanos, mas decodificar a tragédia e retirar dela esses valores que podem ser compartilhados, aí sim é possível e é desejável. Né? Que valores que a gente está falando? Tolerância, respeito, coexistência, democracia, direitos humanos, equidade, justiça, liberdade, diversidade, enfim, resistência, tem um monte. Esses são os pressupostos para falar de banalização da Shoah, né? A questão da memória, a questão da história como uma ciência comparativa por excelência e também para o momento histórico que a gente vive. Né? A minha tese, né? a minha ideia é que esse conceito de banalização da Shoah foi banalizado. Né? Por quê? Porque qualquer ato de comparar passou a ser banalizado. Né? O argumento contra o que ficou conhecido como banalização da Shoah é típico desse discurso particularista. Ele tem sido banalizado como uma acusação contra qualquer tipo de comparação. É como se toda analogia fosse passível de ser condenada pelo simples motivo de ter sido realizada. Né? Muitas comparações, mesmo pertinentes, têm sido deslegitimadas com a justificativa de banalização. Tudo é banalização, como se a alegação, que pode ser criteriosa, definida por metodologia científica, e não só uma opinião, anulasse o mérito da comparação. Não, que pode existir, por que não? A gente é instigado a fazer isso dentro da academia. O que eu estou querendo dizer? Que a falta de discussão sobre o conteúdo e os critérios das comparações, das analogias que têm sido feitas, e condenar essas comparações por si só, é que ajudam a banalizar o argumento da banalização do Holocausto. A gente não tem, enfim, a gente tem que se ater ao conteúdo, não ao fato de estar sendo realizada uma comparação. E aí eu entro com outro conceito, que não é da banalização da Shoah, e sim da vulgarização da Shoah. Banalização tem a ver com quantidade, tem a ver com saturação. Eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação é com a vulgarização, que é uma distorção do significado histórico da tragédia. Qual que é a minha proposta? É que a gente desbanalize esse argumento. Né? Porque comparar nem sempre é banalizar, pelo contrário, faz parte do processo de construção do conhecimento histórico, de construção da memória, de entrelaçamento com outras ciências sociais, enfim. E esse esforço, dentro de uma seriedade, de uma honestidade intelectual, não resulta em banalização, e sim desbanalização da Shoah. Desbanalizar significa se comportar de acordo com essas lições úteis que historiadores, educadores estão tentando tirar desse período até hoje, né, de forma responsável, identificar elos de conexão, de conexões entre o que passou e o que está passando, sem receio de sacrilégio, compreender para que serve a história, né, tentando linkar tudo que eu falei até agora. A desbanalização pressupõe dar sentido para a memória, trazer para o presente, que é onde a memória tem que estar.
Analogias vulgares, elas são inoportunas, elas são desrespeitosas, elas são ofensivas, às vezes elas são até criminosas. Eu poderia falar bastante aqui sobre analogias, os tipos que existem, o que é mais perigoso, o que é mais comum, enfim, se vocês quiserem perguntar sobre isso, por favor, vai me dar a oportunidade de falar sobre as formas de analogia. Mas existem analogias que são imprescindíveis, são conscientes, são criteriosas, elas são historicamente alicerçadas, e aí nos ajudam a cumprir essa promessa do nunca mais. Né? A gente precisa aprender a diferenciar essas analogias e compreender, aí sim, o nosso protagonismo na construção de uma memória coletiva universal da Shoah, plural da Shoah. Né? Todos nós temos direito de falar sobre o Holocausto, né? O que torna sentido a reivindicação do ministro da Educação de que, por ele ser neto de um sobrevivente, ele teria mais direito, tão ou mais direito do que outras pessoas. Para falar isso não faz sentido quando a gente fala sobre memória coletiva universal da Shoah. Para terminar, até para passar a palavra para os, não vou nem chamar de colegas, para os amigos e também ouvi-los, né? A construção dessa memória, da memória coletiva universal da Shoah, ela depende de nós, hoje. Nós é que somos protagonistas. Né? A próxima geração vai ser protagonista e a outra vai ser protagonista e assim por diante. Hoje somos nós, nesse momento de transição complicado, complexo que a gente vive. E para que o legado, esse que a gente está chamando de legado ético, legado de direitos humanos, criado não pelo Holocausto, mas a partir dos estudos e da pedagogia do Holocausto, seja finalmente aprendido por todos nós, humanidade, a gente precisa desbanalizar o argumento de que toda analogia significa banalizar a Shoah. E que as comparações sejam analisadas uma a uma por suas coerências históricas e não pelo fato ou pelo ato de propor um paralelo. Que de tão constante, de tão automática essas condenações, essas notas de repúdio, gera uma banalização da Shoah. O legado da Shoah, se é que ele existe, ele pertence a todos nós e que a gente use, sem pudor. Se não, serve para muito pouco, serve para quase nada. A necessidade da gente fazer com que a memória da Shoah nos seja útil como qualquer memória que é construída. Que a gente continue dando passos em direção à construção dessa memória coletiva universal da Shoah. Construir memória não é um processo simples, não é um processo fácil, é um processo extremamente turbulento, conflituoso, cheio de grupos buscando hegemonia dentro dessa construção. E a gente está no jogo, a gente está jogando, e a gente está entendendo para que lado a gente precisa direcionar a construção dessa memória. Como é que vai ser daqui a 100 anos, 1000 anos? Daqui a 1000 anos no Yom HaShoah, como é que vai ser? A gente vai estar dentro da sinagoga, o rabino vai fazer alguma brachá, vai falar a palavra Hitler, a gente vai pegar um reco-reco e vai... O que é que a gente quer? Para onde a gente vai caminhar? Então, é muito importante a gente entender esse processo de construção da memória, entender o que é a memória, que ela precisa ser usada, e aí sim, entender que existem analogias e analogias. Que a analogia não pode ser condenada pelo simples fato dela existir, porque isso é uma premissa. É quase surreal a gente estar levantando isso, discutindo isso, porque isso é uma premissa básica. Aí entram, enfim, as formas de analogia e tudo mais que a gente pode falar no caminho. Espero que eu tenha sido, enfim, compreensível e compreendido. Eu passo a bola de novo para o Daniel e espero ouvir suas perguntas, e fazer um debate bacana nessa noite de sábado. Obrigado. Está no mudo. Daniel está no mudo. Daniel está no mudo. Carlos, muito obrigado aí pela sua contribuição. Acho que essa diferença aí de memória e lembrança é fundamental aí para a gente poder começar a pensar sobre esse tema tão difícil. Queria passar agora a palavra para Karina Egelka. Karina, por favor,
Obrigado mais uma vez aí pela presença. A palavra está com você. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Eu também quero fazer um agradecimento por poder estar nesse momento num debate que eu considero atual e necessário, com pessoas com quem a gente pode fazer boas trocas e sendo assistido por tantas pessoas num sábado à noite que também têm e sentem a necessidade de fazer boas trocas nesse momento. Bom, eu vou tentar trazer como contribuição para esse debate a gente pensar as questões do trauma individual e coletivo, né? Como o Daniel falou, eu sou psicanalista e tenho pensado muito como a questão traumática da Shoah traz dificuldades, traz obstáculos de todos os tipos para a gente poder fazer essa construção da memória coletiva que é tão importante para a continuidade da memória da Shoah, né? Eu, para isso, e quem me conhece sabe que eu estou sempre pensando junto com o Primo Levi, então eu vou precisar da ajuda dele. Já precisei da ajuda dele em muitas marchas da vida e para poder pensar, se não responder, porque eu acho que os sobreviventes também não tiveram todas as respostas, mas sim para poder formular as perguntas de forma a avançar no pensamento. Então, o Primo Levi, ele começa, no prólogo do livro dele, É Isto um Homem, falando, num parágrafo, algumas questões que eu considero essenciais, eu vou ler para vocês. Ele fala que ele é consciente dos defeitos estruturais do livro e pede desculpas por eles. Ou seja, quero já começar apontando que a gente está falando de uma testemunha da Shoah, que seria a pessoa que pode falar, porque viveu a violência na pele, que pode falar com muita autoridade e ninguém discute isso. Ele está dizendo que o livro tem defeitos estruturais e ele está pedindo desculpas por ele. Eu vou voltar a isso, mas eu estou apontando para vocês que essa é uma questão importante. E ele diz para a gente que, se não de fato, pelo menos como intenção e concepção, o livro já nasceu nos dias do campo. A necessidade de contar aos outros, que ele coloca entre aspas, de tornar os outros, novamente entre aspas, participantes, alcançou entre nós, os sobreviventes, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de liberação interior. Então, a gente vê que Primo Levi praticamente concorda com a psicanálise que para tratar um trauma individual, né, que vem da intervenção de um regime totalitário, que pretende a desumanização, que é a principal mensagem dele nesse livro, né, que pretende reduzir o homem a restos, que pretende apagar as marcas da subjetividade e que produz um não-homem, quer dizer, um homem reduzido somente a um corpo biológico. Ele entende que a cura, ou melhor, o trabalho com o trauma passa pelo outro, por poder compartilhar a violência sofrida nos campos com o outro. Ou seja, ele está dizendo para a gente, a violência precisa ser inscrita e precisa ser elaborada num nível coletivo. Isso quer dizer que tem um trauma que é individual e que, para tratar dele, ele precisa se inscrever coletivamente como forma de fazer isso ganhar movimento. Aqueles sobreviventes, e a gente sabe de muitos, né, que a dor foi tão intensa e de tal forma pungente que nunca puderam falar sobre a experiência do Holocausto e da Shoah e do nazismo, esses ficaram muito solitários e muitas vezes não puderam usufruir dessa solidariedade que vem de poder levar o seu trauma individual para o coletivo. Ou seja, está claro que é importante
como forma de trabalho de um trauma individual, a inscrição no coletivo, né? E aí, eu vou falar um pouco para vocês que a transmissão da narrativa do trauma, que esses sobreviventes fizeram tanto esforço para fazer, como o Primo Levi fez, vem e suscita na gente imediatamente uma responsabilidade, né? E é uma responsabilidade que eles gritaram muito, aqueles que puderam falar, que falaram Auschwitz nunca mais, que como o Carlos disse para a gente na fala dele, né, um pacto entre nós de que Auschwitz nunca mais se repita. Mas não é Auschwitz, né? Mas sim aquilo que eles viveram em Auschwitz, aquilo que a gente precisa aprender daquilo que eles viveram em Auschwitz, né? Então, por que será que o Primo Levi precisou pedir tantas desculpas se ele mesmo viveu toda a dor de Auschwitz? Porque ele tem consciência que ele, como sobrevivente, talvez não experimentou Auschwitz até o fim, né? Ele não submergiu, como ele coloca no título dele, os sobreviventes e os submersos. Os sobreviventes conseguiram não tocar o fundo, não ver a górgona, como ele fala. Os submersos não conseguiram. Ele tem consciência de que falar em nome daquele que não pode mais falar é uma responsabilidade enorme e nem sempre possível. E o que eu acho que a gente precisa ter consciência é que nós, como herdeiros dessa história dos sobreviventes, a gente tem que ter mais responsabilidade ainda para falar da história daqueles que viveram uma dor que a gente não conhece, que a gente não viveu, e que ela é nossa por herança, mas ela não é nossa enquanto experiência. Então, eu entendo, né, que o que a gente herdou da história dos sobreviventes é a responsabilidade de seguir uma ética humana que foi totalmente corrompida em Auschwitz. Quer dizer, aí, para mim, é o legado da história da Shoah, que eu acho que sim, existe, né? A gente herdou o dever de não ser cúmplice da desumanização e de nenhum genocídio. E a gente herdou a necessidade de respeitar o tema e gritar quando a gente vê a banalização ou, como disse o Carlos, e acho que é uma ideia muito importante, a vulgarização da Shoah. Quando se pergunta como, quando e quem pode falar de nazismo, para mim, isso tem a ver com essa questão da ética humana, né? A gente tem que entender, e eu também estou tentando ser didática, ao dizer que a gente tem que entender que o sobrevivente pode falar da noite dos cristais, porque ele viveu. A gente tem que falar do que a gente aprendeu da noite dos cristais, que inaugurou a violência e a perseguição contra os judeus. A gente tem que falar a partir do que aconteceu e não como um sobrevivente, né? A gente não pode se pôr no lugar do outro e falar de coisas que nós não vivemos, mas a gente pode sim falar do que a gente herdou como memória coletiva e como compromisso humano, né? A gente pode dizer e isso eu gostaria de dizer, tem acontecido um fenômeno bizarro, né? Que ultimamente tem uma ideia assim de que quem é judeu pode falar de holocausto do jeito que quiser, né? A gente tem visto uma coisa de as pessoas quererem ser judeus, se assumirem judeus para poder fazer um uso. Isso também não é verdade. A gente nunca assinou um documento
que conferem a gente, como judeus, a verdade e o direito de falar pelas testemunhas. A gente pode falar do que a gente aprendeu com os testemunhas, a gente pode honrar eles desse jeito, através da memória, e a gente pode honrar mais ainda através do que a gente aprendeu com eles. E é desse lugar que a gente pode falar. E, de verdade, eu acho que a gente aprendeu que ser humano não pode ser tratado de forma não humana, né? Eu queria dizer para vocês que os sobreviventes, eles querem que a gente se posicione. Quando a gente vê algo da desumanização acontecendo, eles disseram isso para a gente 1000 vezes, né? A gente não pode aceitar falar de pessoas em arrobas, a gente não pode aceitar que pessoas morram porque elas têm uma cor de pele diferente. A gente não pode aceitar nenhum tipo de fala que diga porque você é diferente, você pode morrer. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, apesar da gente viver uma sociedade muito diferente da sociedade alemã dos anos 30, onde o nazismo aconteceu, a gente vê alguns sinais que remetem àquilo que a gente aprendeu. Então, por isso a gente tem que falar. Essa é a nossa responsabilidade, né? Falar que nos preocupa morar num mundo onde a Terra está ficando plana, onde não tem aquecimento global, onde a Amazônia não está sendo desmatada. Falar que a gente está muito preocupado com isso que está sendo feito com as universidades, que agora viram esse sinônimo de balbúrdia e que perdem seu lugar no conhecimento, na importância de produção de conhecimento, e a gente sabe que negar conhecimento e negar a ciência é grave, é algo do pensamento totalitário. Então, a gente precisa, através do nosso compromisso com Auschwitz Nunca Mais, a gente precisa questionar. E a gente precisa fazer um movimento no sentido de garantir a vida e a dignidade do ser humano, né? É um compromisso com a memória e com a ação para uma transformação, né? De garantir ou de buscar que o outro diferente não seja uma ameaça, não seja alguém que a gente precise eliminar e não seja visto como inimigo, mas que esse outro e através do encontro com o que ele tem de diferente, a gente possa produzir algo melhor para todos nós, respeitando o que é de cada um. Ninguém precisa perder a sua identidade. A gente pode fazer isso como judeus, o negro pode fazer isso como negro, e cada um dos grupos podem fazer isso do seu lugar, mas o encontro pode produzir um novo que vai contribuir para que a gente possa avançar como sociedade. Então, eu, para finalizar, gostaria de dizer para vocês que a gente, eu e o Celso, que vai falar daqui a pouco, vai para Auschwitz todo ano. Lá parece que eu sinto que a gente renova esse pacto, né, coletivo, que eu acho que é importante renovar, não só lá, eu acho que é importante renovar todos os dias nessa luta cotidiana contra as questões que eu apontei na minha fala. Bom, estou aqui, gente, e à disposição também para a conversa. Passo para você. Muito obrigado pela sua contribuição aqui. Eu acho que é engraçado porque já te ouvi falar dezenas de vezes, né? A gente se encontrou por meses antes da viagem e sempre quando você fala, eu aprendo mais alguma coisa, né? Essa ideia de responsabilidade, de transmitir uma dor que herdamos, mas que não é nossa, é um fardo muito pesado, né? Porque não é um compromisso de você entender que você tem que falar de alguma coisa que é sua, mas que também não é, né? É um trauma transmitido, é algo assim tão complexo, não é simples de se pensar e por isso que precisa de debate constante, né? Enfim, muito obrigado, Kaki, pela... Sim, eu chamo isso, mas... Desculpa, mas acho que é pela
Pode chamar. Obrigado aí. Agora eu vou transmitir aí a palavra, mandar para o Celso. O Celso, enfim, é uma pessoa que eu considero ser meu mentor dessa ressignificação tão importante para o judaísmo eterno, né? Que é o que eu sempre falo. Então, Celso, a palavra está aparecendo? Agora não. Bom, boa noite a todos. Shavua Tov, uma boa semana. Eu queria agradecer imensamente. Para mim é uma grande honra, um grande prazer estar com amigos. Eu vejo na tela amigos com quem a gente troca, com quem a gente chora juntos, por conta de muitas coisas que muitas vezes a gente fala, mas é uníssono, e mais ainda ver o Daniel, enfim, como ele emociona a gente, ver onde ele chegou, a partir da experiência que a gente proporciona para os jovens, de dialogar, de refletir isso, todo esse assunto que a gente vai falar em loco, e mais ainda ao Michel, grande companheiro de jornada, Carlinhos, e, enfim, minha parceira de longa data nessa jornada, de como a gente veio construindo juntos esse processo de educação da Shoah e de como quebrar, às vezes, alguns paradigmas dessa educação. E eu, enfim, não me resta muito a falar, depois do Carlinhos e depois da Karina, sobre a questão, digamos, da educação da Shoah, de como isso deve ser feito. Mas eu queria falar com vocês essa noite justamente do olhar do que o Carlinhos falou da universalização da memória e do que está acontecendo, segundo a minha opinião, neste país, nesse momento. Como o Daniel falou, eu falo em lugar de, digamos, tem duas falas, um profissional da saúde coletiva que está bastante preocupado com o que acontece no Brasil e, ao mesmo tempo, como educador do Holocausto, ou da Shoah, como nós costumamos e preferimos chamar. E eu queria trazer para vocês, assim, nós estamos num momento histórico brasileiro, e não só brasileiro, mundial, de, primeiro, uma grande perplexidade. Eu acho que essa é uma questão importante de como essa perplexidade dá vazão a uma série de coisas. E nós estamos, especificamente no Brasil, numa crise sanitária, não há coordenação mais, numa crise econômica, e ela se promete pela frente, e numa crise política como há muitos anos não se via. E nesse processo, nessa soma de coisas, a gente tem visto, não só no Brasil, nós vimos a questão do que vem acontecendo nos Estados Unidos, a questão como vai aflorando nesse processo a intolerância e como vai aflorando discursos que, de repente, digamos, se apoderam de determinados conteúdos dessa memória coletiva que o Carlos falou, eu também já vou falar daqui um pouquinho, mas que, de repente, ela vai para um outro campo. Né? Então, eu acho que tem duas questões que eu queria trazer hoje para vocês, para a gente conversar, e que, assim, primeiro, eu acho que neste momento a lembrança e a memória da Shoah e do nazismo, eles estão nos alertando, como sempre estiveram. Né? Eu me lembro da cena final do documentário de Alain Resnais, né? A Noite Neblina, quando ele dizia, digamos, ele tem uma imagem embaixo do crematório número 4 em Auschwitz, que está em ruínas, e ele dizia: quem vai nos avisar de novos carrascos? Eu acho que essa é uma questão que a memória coletiva está nos pedindo hoje. Que nós avisemos e que eduquemos para este alerta. Eu acho que tem duas coisas acontecendo e aí me remeto, digamos, a essa questão. Primeiro, da linguagem. Nós tivemos um encontro há poucos dias atrás que já discutimos a questão da linguagem que o nazismo usava e como isso hoje é feito no Brasil, dando alusões a questões de regime totalitário. A começar do lema
hoje no Brasil acima de tudo, né? Quando a gente lembra que o lema do partido nazista é Deutschland Liberales, a Alemanha acima de tudo. E por assim vai. E a gente viu já desde o começo aquele secretário da Cultura fazendo aquela encenação, lembrando Goebbels. Vimos depois o chanceler brasileiro fazendo alusões ao isolamento social como comparativo a um campo de concentração. E assim por diante, vimos o responsável pela SECOM, a Secretaria de Comunicação, alusão ao portão de Auschwitz, e assim por diante. Eu não vou comentar aqui, tudo isso é sabido de todos. O que eu queria dizer para vocês é que há duas questões que estão acontecendo nesse país. Uma é a negação da realidade, inclusive em relação à própria pandemia. E eu queria trazer para vocês a ideia de que a negação da realidade não é inocente e ela não é do nada. Eu queria trazer a ideia, Karina trouxe Primo Levi, eu acho que está faltando também no nosso debate uma outra personagem bastante importante, que é Hannah Arendt. E Hannah Arendt, no seu magnífico livro, eu vou tomar a liberdade de ler do próprio livro, Origens do Totalitarismo. Então, eu queria dizer que essa questão da linguagem é construída nesse momento. É construída ideologicamente no processo político. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que o Carlinhos começou a fala da questão da vulgarização ou a questão, digamos, da própria banalização. Diz Hannah Arendt que o possuir poder significa o confronto direto com a realidade. E o totalitarismo no poder procura constantemente evitar esse confronto, mantendo seu desprezo pelos fatos e impondo a rígida observância das normas do mundo fictício que criou. Vejam vocês, Hannah Arendt escreveu isso há muitos anos, dizendo que há uma criação de um mundo fictício. E aí entra a minha segunda ideia que eu queria trazer, que é justamente essa, como se apodera da memória do nazismo e da Shoah, do genocídio propriamente dito, de uma forma proposital. E eu queria trazer para vocês a ideia de que não é banalização. Isto que está acontecendo neste momento no Brasil não é banalizar a Shoah. Há, sim, uma construção política que beira, sim, o autoritarismo e o totalitarismo, que nos remete, portanto, essa questão que o Carlinhos falou, da construção da memória, memória coletiva, já dizia Maurice Jalbats, que foi uma grande referência, digamos, da memória coletiva, que justamente, infelizmente, faleceu no campo de Buchenwald, na Alemanha, um mês praticamente antes da libertação do campo, em 45, e ele dizia mesmo que a memória coletiva ela é uma questão que se mexe devido a todos os fatores sociais e todo o processo que acontece. Então, Carlinhos também colocou, na verdade, não é à toa que está se construindo este tipo de memória coletiva nesse processo, que eu não chamo de banalização. Acho, sim, há uma ressignificação da memória. Eu acho que isso é muito diferente do que Carlinhos fala. Vulgarização, e não me contrapondo ao Carlos, nunca, jamais. Mas eu digo, é mais uma ideia que, na verdade, esse processo tem nos trazido. Não é à toa, gente. Nos últimos 3 meses, nós vimos 4 personagens do governo federal se utilizarem de diferentes linguagens da memória coletiva do Holocausto e do nazismo, inclusive a alusão ao grande líder do marketing. Eu digo sempre hoje que se Goebbels vivesse hoje nos tempos de rede social, ele estaria fazendo a festa, porque o que ele conseguiu fazer na linguagem do nazismo, através da imprensa escrita e do rádio e dos encontros de massa, imaginem vocês o que se estaria fazendo hoje nessa possibilidade. Então, não é à toa, por exemplo, que há uma CPI de fake news, para se discutir fake news. Toda esta construção
na verdade, e eu não queria que mais se chamasse de banalização, nem mesmo de vulgarização. Há, sim, em curso neste país, um processo que nós precisamos estar muito alertas. E isso entra na questão da Shoah, como a Karina muito bem disse. Alguém andou perguntando, eu vi nas questões, se o judaísmo seria a bandeira. Sim, o judaísmo tem que ser a bandeira. A memória particular que o Carlinhos tocou nos ensina, e sempre nos ensinou, que para universalizar a memória da Shoah e do nazismo, o Auschwitz nunca mais, é ficarmos alertas, sim, a esses processos de ressignificação. De que alguém pega imagens aleatórias, não é ignorância. Muitas pessoas, durante os debates, assim que aconteciam esses fatos, diziam, não, são ignorantes. Eu mesmo escrevi muitas vezes, não são, não. Sabem muito bem o que está acontecendo. Há, sim, um ressignificado e uma manipulação de memória. Esse, sim, é um dos perigos, nesses momentos de crise, como dizia Hannah Arendt, desse processo que o Carlos disse, desta possibilidade da universalização e do legado. Infelizmente, nós estamos vivendo uma nova fase do legado do nazismo e da Shoah. Quando nós caminhamos, de certa maneira, para atos que são complicados, que são, de certa maneira, muito difíceis. E o pior, o que eu queria dizer para vocês é que a banalização não está na utilização dos fatos, a banalização está na argumentação. Porque vocês viram que a mídia coloca em um monte de situações, como disse o Carlos também, protestos, as pessoas protestam, há, digamos, declarações, eles diziam assim, não, fomos mal interpretados, não entenderam bem o que eu quis dizer. Ou seja, há uma banalização no processo da normalização, e isso faz parte também quando o regime totalitário quer inventar uma ficção. O povo, às vezes, não entende bem o que os dirigentes querem dizer. Não há pedido de desculpas. Não há. Então, assim, se mexe ao bel prazer nesta memória coletiva com intencionalidade ideológica. É isso que eu quero trazer para vocês. Quer dizer, quando há uma negação da realidade, é uma gripezinha. E o pior, nós vivemos essa semana mais uma linguagem, digamos que, do regime totalitário, quando o chefe da nação fala em invadir hospitais. É a violentização desse discurso. As pessoas não podem ficar passivas perante esse processo. Porque isto leva à prática. Vocês viram que gerou no Rio de Janeiro esse processo. Então, o que acontece? Há uma construção de negação de uma realidade, mais um ressignificado de uma memória. E eu queria dizer para vocês, já terminando, para a gente poder, eu vejo que tem muitas perguntas, eu queria dizer para vocês que ressignificar a história ao seu bel prazer, como elemento da ideologia, e não banalizar, é muito mais do que banalizar a memória das vítimas. É assassiná-las de novo. Obrigado, gente. Celso, muito obrigado. Assim, toda vez que eu ouço você falar, me vem aquela emoção que a gente sentiu quando estava em Majdanek, dando a mão todo mundo naquele mausoléu, com as cinzas das vítimas ainda lá na nossa frente, cantando Hatikva, né? Isso, enfim, ouvir você falar remonta aquela emoção, né? E relembrar as palavras da Hannah Arendt de que o Holocausto, né, a Shoah, foi o crime praticado contra a humanidade no corpo judaico, né? Não foi o que os nazistas fizeram com os judeus, foi o que o ser humano foi capaz de fazer com si mesmo. Então, assim, muito emocionante ouvir você falar de novo. E, assim, o que me deixa muito feliz é ver o quanto que você não precisa ser historiador, não precisa ser cientista político para falar sobre o Holocausto, né? Isso é um tema do ser humano. Então, ouvir você falar nessa condição é realmente muito especial.
Agora a gente vai abrir aí para a pergunta do nosso professor parceiro, que a gente vai fazer aqui por áudio. Então vamos abrir aqui para a pergunta. Desculpa. Vamos aqui para a pergunta do professor. Só ver aqui porque eu tenho um problema de questão técnica aqui. Então pronto aqui. Vamos agora abrir para a nossa primeira pergunta. Para o professor Karl Schuster, por favor. Desculpa. Quebrei aqui um pouco o protocolo do programa. Agora quem vai falar é o professor Michel German. Vai ter umas palavrinhas agora. Michel, por favor, a palavra está com você. Bom, agora vocês estão me escutando. Muito obrigado, gente. Obrigado pelas falas. Obrigado por terem compartilhado conosco essas questões todas. A minha função hoje é menos fazer mais uma fala e mais aproveitar essas falas, que foram todas de excelente qualidade, mas que apontaram para uma direção, para levantar algumas questões para animar o debate, por assim dizer, né? O primeiro momento, eu vou numa ordem de fala. O Carlos Reis, ele falou sobre, muito bem falado, inclusive, sobre a questão da construção da memória, a memória acontecendo um elemento do presente, um elemento a ser construído no presente, um elemento, o passado é que é absolutamente surpreendente, né? O futuro se constrói, mas o passado pode se mudar. Quando a gente está falando sobre banalização da banalização, baseado inclusive no texto que você escreveu, esse é o animador do nosso encontro, Carlos, eu fico pensando se a gente está numa fase de banalização da banalização ou se está numa fase não de ressignificação, mas numa fase de dessignificação, né? Porque, na verdade, a construção que se faz, como o Celso falou, não é uma construção inocente. É uma construção cuja tese está clara, né? E a tese é desconstruir as narrativas formadas pelo mundo pós-Holocausto. Uma delas, por exemplo, é que há o mundo pós-Holocausto. Uma delas, por exemplo, é que há valores construídos a partir do mundo pós-Holocausto. Direitos humanos, democracia, etc, etc. Quando a gente precisa desconstruir esse mundo, a gente precisa não ressignificar, mas dessignificar alguns valores, né? Um deles é o valor da banalização. Então, quando se fala de Holocausto, está se banalizando. Vejam bem, a gente não está falando hoje somente de Holocausto, né? O tema do encontro de hoje é nazismo. Então, quando se aciona as palavras do nazismo, um lado sempre fala sobre o outro. Está sendo banalizado isso, né? Eu fico pensando se essa dessignificação não tem a ver com sacralização. Se o Holocausto, na verdade, para essas pessoas, não está no lugar de sagrado, tão sagrado, que é inútil. Eu acho que essa é a maior tragédia que pode acontecer com o nazismo e com o Holocausto. A ideia da inutilidade é algo tão absolutamente absoluto que somente as vítimas diretas podem falar sobre e que nós não podemos tocar nela. Então, quando a gente fala sobre banalização, o que a gente tem que escutar é que está havendo uma dessacralização. E é bom que haja, né? O teu debate sobre banalização ser uma forma de brutalização, eu acho que essa é a palavra que eu usaria, né? Você brutaliza, né? A ideia de que aquilo ali serve só para ofender o outro lado, eu acho importante. Mas você não acha importante também dessacralizar o Holocausto, transformar o Holocausto numa referência, e o nazismo, principalmente, eu vou falar sobre isso na fala da Karina do Celso, mas a ideia de que o Holocausto é uma referência sagrada é uma ideia que atrapalha e muito a construção da memória coletiva, né? Aqui, Celso,
eu penso no Alvax, mas eu penso também no Michel Pollack, que fala que a memória coletiva é produto de uma disputa fenomenal entre forças. E as vítimas do nazismo, que sejam quem forem, são vítimas civis. Essa é a diferença. Não sei se vocês percebem uma coisa, Karine e Celso, vocês falaram mais sobre o Brasil de hoje. Há uma dificuldade de compreensão do conceito de genocídio. Porque genocídio é um fenômeno moderno onde as vítimas são absolutamente desconectadas do conflito militar, porque elas são sempre vítimas civis. Não que elas sejam cidadãs, elas não têm armas. A ideia de que o mundo é uma ideia de constante... O mundo é um momento de constante combate, de constante embate, de inimigos contra inimigos, tira a ideia de que é inocente. E se não há inocente, não há genocídio, porque ninguém é inocente. E o mundo é um mundo de guerras. E aí, Celso, para você que está na área de saúde pública, aí a gripezinha, o Covid, não é adversário, é aliado. Porque o Covid não vai matar inocente, porque quem morre é para morrer. É a perspectiva de uma espécie de seleção natural que foi substituída pelos direitos humanos no pós-Holocausto. Quer dizer, quando a gente fala em negação do Holocausto, Carlos, quando a gente fala em negação do mundo pós-Holocausto, mais do que negação do Holocausto, negação dos valores no pós-Holocausto, a gente está falando sobre negação do conceito de genocídio. A gente está falando sobre negação da possibilidade de entender o outro como vítima civil. Porque quem morre, morre sempre por algum motivo, mesmo que seja de Covid. Né? E aqui é muito interessante que o Covid aparece como... E não é casual que justamente países onde os governos têm um certo flerte com a negação do Holocausto, seja qual for, o Covid demorou, na melhor das hipóteses, a ser entendido como o inimigo. Ele foi tratado como algo que fazia parte. Ou uma gripezinha, ou alguma coisa que vai passar logo. A ideia de negação, né? A Karina falou sobre isso, eu vou falar agora sobre isso rapidinho. A ideia de negação é uma ideia típica da negação da ciência. Né? Eu me lembro que teve uma palestra famosa de um historiador e também sobrevivente do Holocausto, chamado Israel Gutman. E aí perguntaram para ele qual é o maior legado do Holocausto. Né? Ele falou que só tem um. Os outros são resultado desse primeiro. E ele disse, Karina, que o legado do Holocausto é a incapacidade humana de negar a humanidade do outro. Foi isso que deve ser deixado no pós-Holocausto. Né? E aí você usou o Primo Levi meio que para lidar com a questão do trauma como algo a ser tido de aprendizado. A ideia da negação do outro é uma ideia que não pode ser deixada de lado. A negação da alteridade, a negação da humanidade do outro é alguma coisa vinculada a essa comunidade humana do pós-Holocausto. E quando se usa o Holocausto para lidar com temas absolutamente desconectados deles, inclusive o inverso deles, é essa negação, né? A negação do aquecimento global, a negação da gripe, a negação de tudo isso é produto da negação do mundo da ciência, do mundo onde as pessoas podem pensar e produzir juntos. Né? A pergunta que eu faço é se a gente corre o risco da negação da humanidade. Da humanidade não como humanidade orgânica, mas a ideia de que somos todos humanos e pertencemos todos a uma comunidade global, onde a negação do outro é talvez a única referência do pós-Holocausto. E, Celso, muita coisa que você falou eu queria tratar, eu proponho que a gente continue tratando dessas coisas depois dessa live. Eu acho que um dos objetivos nossos em fazer essa live do IB era que a gente pudesse conversar sobre depois também, que a gente produzisse, Carlos e Karina, alguma coisa que tenha a ver com educação da Shoah e não só com estudo do Holocausto, mas educação da Shoah. Eu sempre falo sobre isso, mas eu queria agora, depois do que você disse, perguntar de maneira mais objetiva, Celso. O Schuster, ontem, numa outra conversa que a gente teve, o Cal vai falar daqui a pouco conosco, ele disse que o genocídio é produto direto de perspectivas fascistas, ou seja, que o fascismo produz, de uma maneira ou de outra, a ideia de genocídio ou o genocídio em si. Né? O genocídio, no caso o Holocausto, é produto do nazismo.
né? Você citou, desde o slogan da campanha até o uso político do que estava escrito, do que está escrito em cima do portão de Auschwitz, referências que não deixam muitas dúvidas, né? A referência do Goebbels não é uma referência, é o próprio Goebbels. Se você tira o Goebbels daquele quadro, só sobra a parede de fundo. Então, não é que está se baseando em Goebbels, está se reproduzindo Goebbels. Talvez seja um caso único na história do Ocidente do pós-guerra, né? Alguém imitar Goebbels, principalmente sendo um secretário de cultura. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que aqui não tem um erro de educação, de estratégia educativa, de estratégia pedagógica? Quando a gente fala sobre Auschwitz, a gente fala sobre o Holocausto, as pessoas entendem imediatamente o que a gente quer dizer. Quando a gente fala a partir do que a Karina falou de Primo Levi, que é quase inacreditável, você não consegue passar o que foi Auschwitz, a gente entende o que a gente quer dizer. Quando a gente fala sobre marcha da morte, câmaras de gás, a gente entende o que a gente quer dizer, né? Se a gente centra em Auschwitz e no Holocausto, enquanto não chega-se ali, não se pode falar de Auschwitz e de Holocausto. Ou seja, tudo que aconteça é menos do que Auschwitz e Holocausto depois de Auschwitz e Holocausto, o que, na verdade, é um assassinato depois das vítimas de Auschwitz e Holocausto. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente vincula no que Guy Debord chama de espetáculo da morte, as pessoas indo morrer numa câmara de gás, que é um absurdo inenarrável. Se a gente centra nisso, enquanto não chegar nisso, não é Auschwitz. Enquanto não chegar nisso, não é Holocausto. Enquanto não chegar nisso, não é nazismo. Será que não tem aqui um erro estratégico pedagógico em que o centro de análise tem que ser o nazismo, e não o nazismo de 41, e não o nazismo de 39, não o nazismo sequer de 38 das Lojas dos Cristais, o nazismo de 32, o nazismo de 33, o nazismo de 20, o fascismo da Itália? Será que a gente não tem que falar sobre isso, ao invés de ficar centrando no espetáculo da morte, para dizer que só houve Auschwitz porque houve silêncio quando houve as leis de Nuremberg? Só houve Auschwitz porque houve silêncio quando os discursos de Hitler eram feitos em 32. Só houve Auschwitz porque ninguém percebeu que o que era dito podia virar prática. Que quando você falava em invasão de hospital, eventualmente, alguém podia invadir o hospital no dia seguinte. Porque quando falaram em invadir sala de aula, ninguém falou nada antes. Obrigado, gente. Ou nomear reitores de universidades federais a seu bel. Michel, obrigado aí pelas palavras. Agora eu vou abrir aí para a pergunta do professor Karl Schuster. Professor, a palavra está com o senhor. Se o senhor puder abrir o áudio, por favor, agradeceríamos. Boa noite a todos. Espero que me escutem bem, porque realmente eu tenho passado problemas de internet nesses últimos dias, acho que especialmente nesse horário. Bom, primeiro é um prazer imenso estar conversando com vocês, agradecer bastante essa oportunidade, o convite, foi um prazer imenso escutar vocês. Eu acho que eu coloquei um caderninho aqui do lado e já praticamente o acabei durante as falas de tantas anotações, de tantas inquietações que vieram com a fala de vocês. Então, obrigado. Eu acho que nesse momento, especialmente nesse momento que a gente vive, eu costumo dizer que não basta só ter, não é mais só uma questão de responsabilidade, acima de tudo também uma questão de tomar para si as questões, os problemas históricos que a sociedade está colocando. Quer dizer, é muito mais do que reconhecimento, é ação nesse momento. E são esses debates, essas naturezas práticas de formação, de construção de ideias que nos possibilitam sair um pouco dessa angústia, porque, enfim, essa quarentena tem sido difícil, acredito que para todo mundo. Eu queria começar dizendo, fazendo um panorama geral das falas que foram brilhantes, mas dizendo que
o Holocausto ele não nasceu ou ele não deixou como legado uma pedagogia. Nós é que construímos essa pedagogia a posteriori. Então, essa ideia de que a gente está ensinando, a gente está construindo, às vezes dá a impressão de que as testemunhas deixaram lá uma pedagogia pronta, quem pensou os livros, os diários, deixou lá já pensando, olha, quando for ensinar faz isso, né? Quer dizer, não existe essa fórmula, e essa fórmula ela vai sendo trabalhada, essa construção vai sendo feita muito também de questão geracional, quer dizer, quando eu hoje entro na sala de aula de um primeiro período da faculdade e me dou de frente com um aluno que não tem memória do 11 de setembro porque nasceu depois, você imagina a distância do Holocausto para esse aluno? Se o próprio 11 de setembro está distante demais para ele? Essa é uma questão muito complicada. Quer dizer, essas gerações que estão entrando agora têm muito pouca referência de textos clássicos, de estudos clássicos. Quer dizer, quando muito se pensou, por exemplo, que o próprio Noite Leblina, já citado, já tinha sido usado demais, de repente falar em Alain René hoje é falar de alguém desconhecido, né? Então, a gente voltou a ter que buscar referências dentro das próprias referências para rever a questão da construção pedagógica de algo que jamais foi pensado como pedagógico, né? Então, esse talvez seja o nosso maior desafio. Eu acredito que, de uma forma geral, todos nós estamos falando de dois regimes, se formos comparar o passado e o presente, que eu poderia chamar de regimes verborrágicos. Ambos são regimes de excesso de palavras, de excesso de construção de conceitos, de uso inapropriado ou de uso instrumental da história, acima de tudo, né? Eu poderia dizer que o passado histórico dos anos 20, 30 e 40 fez um uso instrumental da história a serviço efetivamente da construção coletiva do ódio. E acho que há algo muito similar nesse aspecto com a ideia de passar o passado a limpo, não é? Como se tem feito hoje. A ideia fundamental de um uso instrumental do passado histórico brasileiro e, claramente, também comparativo com com o próprio fenômeno da Shoah. Então, eu me preocupo claramente não só com aquilo que a Regine Robin chamou de saturação da memória, mas, para além disso, como o Carlos levantou, com além da própria banalização, porque eu acho que isso também já passou, de tanto que já foi utilizado, e aí entra a expressão e o conceito de fascismo, nazismo, holocausto, ditadura e o genocídio e vários outros nesse sentido. Acho que é uma complicação grande. O que nós estamos vivendo hoje, e que talvez seja um grande desafio para o ensino de história do Holocausto, é uma universalização da política como algo brutal, aquilo que o George Mosse chamou de brutalização da política. Quer dizer, como se os instrumentos de diálogo da sociedade se naturalizassem como algo brutal. Então, a palavra de violência, a palavra de ódio, ela passa a ser normalizada, ela é instrumentalizada como algo normal. Uma reunião como aconteceu em abril, cheia de palavrões, cheia de palavras de baixo calão, elas normalizam a política como algo brutal. E vamos e convenhamos, nós já vimos essa história, né? Por mais que a história não se repita, nem como tragédia, nem como farsa, mas efetivamente já deixou muito claro que ela se ensina muito pouco, mas ela alerta e alerta muito. Eu acho que o Celso deixou isso bem claro. Então, eu queria perguntar a vocês, primeiro, uma pergunta diretamente ao Carlos, que está ligada muito, Carlos, os desafios do ensino da história de algo que não foi pensado para ser ensinado são imensos. Vão desde um livro didático, que está muito mais pensado do ponto de vista técnico do que do ponto de vista histórico. A história no livro didático só vem depois da técnica, né? Infelizmente. Então, quando você olha para o Holocausto no livro didático, está sempre como um para saber mais, né? Como se fosse um apêndice, como se fosse uma curiosidade. E acho que isso tem trazido grandes desafios, pelo desafio da comparação, de tudo isso. Eu acho, e concordo plenamente com você, para mim o axioma seria
pegar emprestado do Benedetto Croce, que disse que toda história é história contemporânea. Eu dizia que toda história é história comparada, e sem comparação não há história, né? Não vejo outra possibilidade. Mas dentro de um caminho onde a política tem se tornado cada vez mais brutal e o silêncio tem se tornado cada vez mais ativo dentro da própria educação, do ensino de história, onde entra a Shoah? Ela entra como um projeto dentro da escola, ela entra como um saber mais, um para saber mais, como tem se colocado no livro didático. Qual é, e quando ela entra, qual é o limite da representação sobre ela? Porque quando você coloca dessa questão da banalização, eu tenho uma grande preocupação que me persegue nesses últimos 10 anos e mais de vida, que qual é o limite da representação? Porque a representação, para mim, ela tem um limite muito claro, que é o limite de causar dor e sofrimento. Quando a minha representação sobre um determinado processo histórico é capaz de causar dor e sofrimento ao outro, então eu não tenho direito de fazê-lo. Esse é o meu lugar de interdição, é a interdição da minha fala, né? Essa seria, enfim, eu te coloquei uma outra live, né, de tantas perguntas que eu fiz, mas vamos com calma. Karina, que bom, não é, voltar a escutar Primo Levi. Eu tenho um grande amigo na Universidade de Vigo que foi o tradutor do Primo Levi para o galego e fez uma tese magnífica com todas as versões em 5 idiomas diferentes do É Isto um Homem, uma tese lindíssima. E acho que, mais uma vez, o retorno à fala e a questão de qual é o lugar da fala da vítima no ensino de história do Holocausto é fundamental. Por quê? Porque a gente vive hoje uma batalha da narrativa, uma batalha de narrativas, onde todos os discursos possuem valor, ou pelo menos possuem aquilo que Umberto Eco dizia, possui um idiota que ouve, né? Então, se todas as falas são possíveis, não é? A fala que nega a vítima também é uma possibilidade de representação. E aí me leva à mesma questão que eu fiz para o Carlos, o limite da representação, não é? Que foi tão utilizado nos tribunais dos negacionistas, por exemplo. E isso me preocupa muito. Eu digo sempre que nós devemos ser, como historiadores, como cientistas sociais, aquilo que o Tony Wood chamou de sentinela da memória. Quando essa memória começa a ser construída, o nosso papel é defendê-la, mas, acima de tudo, defendê-la não no sentido de cristalizá-la, mas de dizer, olha, existem limites de representação sobre essa fala. E aí você levantou muito bem essa questão da autorização da fala, e eu queria que você falasse um pouquinho mais dos caminhos de uso dessa fala para o ensino de história do Holocausto. Quer dizer, a gente está passando por problemas, como o Carlos levantou, do fim, né, dos sobreviventes, da morte dos sobreviventes, e acho que muito tem se discutido hoje mais sobre forma do que conteúdo. Então, quando se coloca essas questões de uso de inteligência artificial, de várias modalidades de linguagem diferentes, parece que a gente esgotou, ou pensa que esgotou o conteúdo e está focado na forma. E eu acho que a gente só vai encontrar uma forma mais adequada se voltar ao conteúdo, né? Essa é uma questão que eu deixo aí para você. Celso, obrigado por me fazer sentir tão representado pela sua fala. Eu diria que, se tivesse como assinar embaixo, eu assinaria em cada linha do que você falou. Eu acho que a gente está vivendo um momento onde o medo de falar o que é, aquilo que o Bourdieu, no livro, disse, o que falar quer dizer, né? Que eu queria lhe pedir licença para fazer uma citação que pode ser até um pouco turva, porque vai ser de cabeça. Professor Brown, eu só gostaria que o senhor... Eu vou terminar agora. Um minutinho. Obrigado pela questão de desculpa. Mas eu queria terminar fazendo mais do que uma pergunta ao Celso, não é uma pergunta, mas lembrando o livro Através do Espelho, do Lewis Carroll, numa passagem que ele diz mais ou menos assim: quando uso uma palavra, disse Humpty Dumpty,
Esta significa o que eu elegi que ela significa, nem mais nem menos. A questão é, disse Alice, se puder fazer que as palavras signifiquem tantas coisas distintas. A questão é, disse Humpty Dumpty, é saber quem manda, e isso é tudo. Então, no final das contas, o significado da expressão do Holocausto está muito ligado, nesse momento, no Brasil atual, ao uso da autoridade que se diz legítima sobre ele. E isso tem sido feito pelo poder brasileiro, pelo presidente, pelos seus ministros. Obrigado e peço milhões de desculpas, Daniel, por ter falado muito. Imagina, professor. Vamos responder? Como vai ser o... Vamos responder. Se o Cal começou comigo, então começamos comigo. Um prazer, Cal, falar contigo. Enfim, eu fiquei muito tocado pelas suas perguntas. Todas elas dariam uma live, obviamente, mas especialmente na pergunta que diz respeito onde a Shoah se encaixa nesse processo de ensino, de transmissão, a partir do que a gente convencionou chamar de pedagogia da Shoah, que é justamente uma construção. No início de 1994, quando o Steven Spielberg subiu lá no palco para receber o Oscar de melhor diretor, melhor filme, da lista de Schindler, ele fez um discurso muito curto, talvez um dos menores já feitos por diretores vencedores de Oscar, que ele subiu ao palco, pegou o microfone e basicamente disse o seguinte, isso em 1994, ele disse: educadores que estão assistindo hoje esse show, esse programa, não deixem com que o Holocausto se transforme numa nota de rodapé do livro de história. Ele basicamente diz isso. Depois ele vai dizer, existem, enfim, centenas e centenas de pessoas querendo ser ouvidas e tudo mais, e ele já passa a palavra, uma coisa muito, muito rápida. E eu estou partindo dessa ideia do rodapé do livro de história, porque a minha resposta a essa sua pergunta, onde se encaixa a Shoah no processo como um todo, tem muito a ver com essência. Né, a essência da educação. Não é apenas que a Shoah é um instrumento, uma ferramenta monumental para preparar a geração que vem para uma sociedade mais justa, mais plural, tolerante, diversa. Não é só isso. Né? Essa pedagogia da Shoah que a gente convencionou a chamar, ela não pode entrar nem apenas no livro de história e nem em projeto dentro da escola. Ela entra na própria concepção do que é educação. E aí a gente resgata o Adorno, né? A exigência de que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Então, eu concordo muito com o que você disse a respeito da forma, né? Da metodologia, do conteúdo, e isso que nós convencionamos chamar de pedagogia da Shoah, ela precisa estar entrelaçada com a própria função da educação, do sistema educativo, de para que a gente prepara esses jovens, para onde nós queremos que eles caminhem, que eles levem a humanidade. Então, eu acho que tem muito a ver com esse entrelace da pedagogia da Shoah com o próprio sentido, o significado. Você melhor do que ninguém, e muita gente que deve estar ouvindo a gente, sabe que é possível se trabalhar a pedagogia da Shoah, se transmitir lições a partir da Shoah, sem precisar falar de Shoah. Isso quando a gente consegue inserir no próprio âmago da educação aquilo que a gente está tentando tirar dessa história toda. Eu sou otimista, sabe? Meu olhar ele é mais otimista do que pessimista, justamente porque a gente se encontra num momento chave, num momento de transição em que essa pedagogia ainda está sendo construída, né? A gente ainda está no início dessa construção.
é isso, para passar a bola para o resto do pessoal e também dar oportunidade de outras pessoas comentarem e também depois, eu acho, não sei se agora ou se depois, comentar a pergunta do Michel. O Michel fez perguntas para a gente, então não sei como é que a gente faz, eu acho que enfim, como é que a gente pode fazer com isso. Eu vou passar a palavra também para dar oportunidade de todo mundo. Obrigado, Carlos. Estou bem tentado em responder a pergunta do Michel. Obrigado, Carlos. Agora eu vou passar a pergunta para a Tayane Fernandes, para ela relacionar um pouco a questão da Shoah e do Holocausto com uma situação mais brasileira, que é a questão do racismo, que eu acho que é importante esse diálogo, esse debate. Tayane, por favor, sua pergunta. Tayane, boa tarde, por favor. É isso, obrigado. Oi, Daniel, tudo bem? Boa noite a todos e a todas. Gente, a minha pergunta ela vai se estender para todos da mesa, né? Eu gostaria de me apresentar. Sou Tayane Fernandes, sou mestra e doutoranda em antropologia pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu vou falar um pouco dentro do racismo, né? Pensando um pouco essa história e a partir do racismo. A gente sabe que, apesar do Brasil ser um país miscigenado, que possui mais de 50% da população que se declara parda ou preta, nas escolas ainda se ensina-se pouco sobre história africana ou sequer sobre a ideia de uma afro-brasilidade. E essa defasagem, consequentemente, ela dificulta a compreensão do que é racismo, né? Em todas as suas formas. Então, nesse sentido, a minha pergunta, que vai para todos da mesa, é se, apesar da banalização de conceitos como nazismo e fascismo, dessa banalização dificultar e invisibilizar a luta racial da população negra no Brasil, de que forma esses dois conceitos eles podem dialogar com o racismo se a gente pensar a partir da formação social brasileira? E quais são os pontos de convergência e divergência entre esses três conceitos na atualidade brasileira? Obrigada. Eu posso rapidamente só dizer uma coisa, Daniel? É importante, eu acho, essa semana, que essas perguntas sobre racismo estrutural no Brasil fiquem claros também no contexto do nazismo e do Holocausto. É por isso que a gente pensou em trazer a Tayane e a Bianca para não deixar de falar sobre algo que está queimando nas ruas ao nosso lado, que é o debate sobre racismo estrutural no país e no mundo, e que não é contraditório em relação ao debate sobre nazismo, ao contrário. Posso fazer uma resumida de algumas questões, Dani? Não tem problema? E já respondendo a Tainá. Bom, rapidamente eu queria responder para o Carlos. Na verdade, não há receita pronta, Carlos. Você tem toda a razão e acho que o Carlos já trouxe. Theodor Adorno foi muito feliz quando começou um texto brilhante chamado A Educação Após Auschwitz, e ele diz que o pressuposto, a exigência para a educação é que Auschwitz não se repita. A questão é como, né? Eu acho que essa é uma questão importante. É como educar para que ela não se repita. Né? A mesma coisa que eu sempre falo, e você sabe muito bem, nós levamos jovens e adultos para Auschwitz. Entrar em Auschwitz não há problema, não tem dificuldade nenhuma. O problema é como as pessoas vão sair de Auschwitz. O que eu quero dizer com isso? Depende muito da intencionalidade. Né? A intencionalidade é a alma do negócio em educação. Com que intenção eu vou estar educando? Com que intenção eu vou educar os jovens ou os adultos para a questão do Auschwitz nunca mais, ou que Auschwitz não se repita, parafraseando Adorno. Eu posso, como o Carlos disse, manter uma linha pedagógica como constante foi no mundo judaico de uma vitimização. Isso fez parte de um script importante do particular. A partir do momento que a gente opta pela universalização da memória e de uma linha pedagógica que conduz para a memória sem perder o universal, sem perder o particular, isso eu quero deixar muito claro, não há contradições, uma se completa em determinados momentos e é essa intencionalidade que eu quero discutir com a Tainá. Tainá, tem a ver, sim, essas duas questões, essas histórias são imbricadas.
Tá? Eu quero te contar rapidamente um determinado passo, muitos de vocês conhecem, e quero dizer que eu parto do meu relato como identificação com o processo. Alguns meses depois do assassinato da Marielle Franco, nós estávamos em Auschwitz e se colocavam, num momento que se colocava painéisinhos de madeira, com várias mensagens das pessoas que estavam fazendo aquela marcha, entrando no que eu considero talvez a capital mundial do mal, que é o campo de Birkenau, o complexo de Auschwitz, onde ali foram assassinados mais de 1 milhão de pessoas. E uma pessoa brasileira estava lá, não vem ao caso quem é, mas ela escreveu Marielle presente. E isto causou uma celeuma depois, né? Era uma pessoa do Rio de Janeiro, no caso, que se identificou com esse processo e e me perguntaram, eu falei, claro, Marielle estava presente. Porque não há problema nenhum em colocar em Auschwitz esta placa e naquele momento se homenagear a Marielle. Marielle simboliza Auschwitz nunca mais, porque Auschwitz simboliza racismo nunca mais. Então, eu me emociono e me indigno com o assassinato de George Floyd de uma maneira, claro, não vou te dizer que é do mesmo parâmetro como eu tenho o Shoah como compromisso, mas como ser humano a minha indignação é idêntica, tanto contra o antissemitismo, como com a homofobia, o racismo e todas as histórias que levam a essa questão da intolerância, da discriminação, da perda da condição humana. Então, para mim, absolutamente idêntica a história, guardadas as devidas proporções e pesos entre particular e universal, até por uma questão de lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala diferente para falar da Shoah, do que, obviamente, você, com certeza, tem um lugar de fala para falar do racismo, mas as histórias e os processos de indignação e de luta se indignam. E aí, rapidamente, para terminar, para o Cal, para você, quais são as mensagens? E eu vi que muita gente fez perguntas sobre como enfrentar esse processo da manipulação e ressignificação da memória, como o Michel colocou. Educação, sim, alertando a população. Isso que nós estamos fazendo hoje é um processo também de confrontar e enfrentar esse processo, né? Acho que a gente tem esse compromisso, sim. Faz parte também do que a Adorno pediu para nós, inclusive educadores, para que alertemos sempre quando alguma sombra negra se aproxima de nós. Esse é o compromisso. Obrigado, Celso. Vamos passar agora a palavra para Bianca Bastos, para fazer aí a reflexão dela da comunicação com a questão do racismo no Brasil. Bianca, a palavra está com você. Boa noite a todos e todas. Pegando um pouquinho do que já foi dito aqui, acho que a minha pergunta vai atravessar um pouquinho disso que já foi dito. Bem, pensando no ensino do Holocausto e os estudos do Holocausto, é notório que essa temática é pensada, na maior parte das produções, como um episódio destacado do seu contexto maior, como se houvesse uma divisão historiográfica entre os temas fascismo, Segunda Guerra Mundial e o Holocausto. A divisão desses debates se encontra nos livros didáticos, nos museus e até mesmo nas aulas, salas de aula. E queria saber, partindo desse ponto, se vocês enxergam essa questão estritamente como historiográfica ou se essa questão pode ser política e até que ponto o ensino do Holocausto pode também ajudar na compreensão do racismo estrutural no Brasil. É mais ou menos isso que eu gostaria que vocês debatessem. Acredito que todos podem contribuir com perspectivas e abordagens. Obrigada. Bom, posso falar? Vou tentar também. Vocês me ouvem, né? Vocês me ouvem? Eu vou tentar também fazer um resumo de tudo que foi colocado, porque tem muita coisa que foi colocada. Eu queria começar falando com o Michel, que falou da negação dos valores do mundo pós-Holocausto. E eu quero dizer para vocês que se a gente negar os valores do mundo pós-Holocausto, ou seja, que a gente aprendeu a partir do Holocausto,
a gente está dentro da lógica do Holocausto, a gente está dentro da lógica do campo de concentração e da desumanização. Então, assim, eu não vejo como a gente possa ser indiferente ao sofrimento do outro, porque é isso que os sobreviventes pediram para a gente, que a gente não seja indiferente ao sofrimento do outro. E é essa ética que a gente precisa construir, garantir e educar. Então, de fato, não é só em Auschwitz que a gente tem que fazer isso, né? Auschwitz, na verdade, quando a gente fala e repete, a gente fala e repete como símbolo da barbárie, porque ali está condensado, né, uma série de significados e que Auschwitz como símbolo ajuda a gente na fala, mas a gente está dizendo da barbárie, a gente está dizendo da quebra da ética, da quebra da solidariedade humana. Isso tudo é o que a gente tem que aprender com a história da Shoah. O Cal, deixa eu ver, Cal, como que eu vou voltar à sua questão. Tem uma questão importante que você traz, talvez você até falou do Humpty Dumpty, Alice falando com o Celso, mas assim, eu queria pegar isso para dizer que a palavra de quem fala, ela tem um sentido para quem fala. O sobrevivente já fica constrangido de se apropriar da palavra de quem fala, porque a gente não pode saber, ou ele, né, o sobrevivente não pode saber se ele está operando algum tipo de violência simbólica sobre essa palavra. Se aquilo que ele vai falar, em nome daquele que não pôde falar, é o que aquele que não podia falar, porque sucumbiu, queria dizer. O que eu quero dizer é que a violência simbólica é uma forma de violência também. E que existe um problema de exercer essa violência simbólica no sentido de anular a fala do outro. Então, a gente precisa ter, sim, a responsabilidade, sim, a alteridade. São questões éticas e morais que o testemunha, ele não tinha opção, ele tinha que falar, né? Porque senão ele silenciava e o mundo não ia saber sobre o que tinha acontecido. Mas a gente tem sim a opção de falar disso, aí eu acho, através da educação, né? Aí eu acho que não se apropriar da fala dessas pessoas ou das histórias da Shoah como sendo nossas, mas usá-las e usar as histórias de vida de quem passou pela Shoah para educar as futuras gerações. Então, é assim que a gente entende, essa é a base, vamos dizer, pedagógica da Marcha da Vida, que se alia com a base pedagógica do Museu do Holocausto de Curitiba e de todos que têm essa visão universal da Shoah. E aí eu queria entrar na fala da Tayane, né, sobre o racismo, qual a conversa e qual é a divergência, né? Na verdade, eu pensei, Tayane, que a questão do racismo estrutural, ela é tão forte, ela é tão presente na nossa sociedade que mais do que nunca está claro para a gente que se a gente não falar contra o racismo, a gente fica num lugar de cúmplice do racismo, né? Porque a desvalorização tanto da vida quanto do potencial do negro, e aqui a gente está falando do negro, mas a gente pode também falar de outras minorias, mas eu acho que é importante mesmo falar do negro agora, se a gente deixar tudo seguir como segue e sempre seguiu, a população negra vai seguir em desvantagem em relação às outras populações que foram menos desfavorecidas, ou melhor, que foram mais favorecidas durante a história. Então, assim, a gente tem que entender que ali a gente precisa falar mais, porque ali precisa mais, porque tem uma casa pegando fogo ali, né? E aí a Bianca, finalmente, para encerrar minha fala, Bianca, quando você pergunta se a questão é historiográfica, né? Hoje
A gente muito pouco entende que é importante a gente ensinar, a gente que quer chegar no ensino do legado da Shoah, não da história, né? Quem quer ensinar a história da Shoah, ela é muito importante. A história é uma matéria importante, mas ela não tem essa obrigação ou esse objetivo de chegar nas reflexões sobre a Shoah. E a gente que quer promover reflexão sobre a Shoah, a gente precisa se destacar da história, das datas, de tudo isso que pode ser encontrado de 1 milhão de formas em livros na internet, que todo mundo tem acesso. A gente precisa promover reflexão, a gente precisa promover pensamento. Como disse o Primo Levi no seu poema retórico com a pergunta: é isto um homem? A gente precisa pensar, a gente precisa pensar se isso é um homem, pensar se isso é uma mulher, pensar se a gente está cumprindo com o nosso compromisso ético e moral. E, na minha opinião, eu acho que em relação ao racismo estamos fazendo pouco, acho que precisamos fazer mais, acho que o problema do negro precisa ser o problema do judeu, e o problema do judeu precisa ser o problema do negro e das outras minorias, e a gente precisa fazer esse pacto coletivo entre nós, a partir dessa ética que a gente herdou dos sobreviventes. Daniel, posso fazer um comentário? Eu prometo ser breve. Pode. Até porque tem outras questões, senão a gente fica aqui, daqui a pouco todo mundo pede uma pizza e a gente continua conversando. Tentando conectar isso rapidamente, eu achei a fala do Michel lá atrás de um poder de síntese quase inacreditável, parabéns. E um ponto importante, Michel, tem a ver com o fato de que se fala sobre nazismo e falam sobre Hitler, imaginando o Hitler de 1943 e não o de 1923. Né? Houve a pergunta que tem a ver com a questão da dessacralização. A construção da memória coletiva universal sim pressupõe essa dessacralização, é fundamental. Eu dei o exemplo do reco-reco, usado na festa, enfim, judaica de Purim, né? O que eu quero dizer, até para fazer a conexão com o racismo rapidamente, não adianta, uma vez por ano, a gente acender 6 velas, fazer um jogral e postar no Facebook que nunca mais. Né? Se os outros 364 dias do ano, essas lições não conseguirem ser decodificadas, né? Não servir para nada. A Karina falou algo que é definidor. Não adianta a gente continuar fingindo que a gente está ouvindo o que os sobreviventes estão dizendo. Eles estão dizendo, eles sempre disseram, mas a gente tem a dificuldade de decodificar, de usar isso no dia a dia. Eu digo a gente numa generalização meio absurda. Mas é muito mais que dessacralização também. Construir memória coletiva pressupõe quebrar algumas concepções que foram criadas no pós-guerra, não comparação, vitimismo, o destaque no horror, na morte, a desconexão com o presente. Eu sabia que o debate ia chegar na ideia da negação, e era impossível que não chegasse na questão da negação. Também respondendo o que o Celso colocou lá atrás, sobre a questão da ressignificação e da banalização, a vulgarização ela faz parte do jogo, tá? Do jogo de construção da memória. Tá? A gente tem que lutar contra isso. Construir memória é sempre uma guerra, né? Eu uso esse termo guerra entre aspas, mas destacando a natureza do conflito que é construir memória. É uma disputa por grupos buscando hegemonia nessa construção. Isso faz parte do jogo. O que não faz parte, ou que não pode fazer parte desse processo, não faz parte do jogo, é a negação. O Michel, eu acho que você também, Celso, usou a expressão inocência, né? Tudo isso que não é uma tentativa inocente. E aí cabe a nós entender quais argumentos e quais propostas existem dentro do jogo legítimo de construção de memória, e aí existe uma disputa, e quais argumentos são fruto de uma tentativa de ressignificação, que eu estou chamando aqui de negação. Né? A questão do racismo, para fechar, é um pouco do que eu falei. Se a gente restringir a memória da Shoah a um elemento de construção de identidade judaica e de luta contra o antissemitismo, eu acho isso de uma pobreza conceitual que é descomunal. Né? E um dos pontos, um dos elos que a gente pode fazer está justamente na reflexão e na luta contra essa negação. E aí é um dos paralelos que se pode fazer naquilo que diz respeito ao racismo profundo, estrutural, e que acontece de várias formas e em várias facetas. Eu acho que o caminho
é impossível ser outro que não esse. É isso. Obrigado, Carlos. Agora, pessoal, a gente vai caminhar aí para a nossa última parte do webinar. Não vai dar para responder todas as perguntas, então a gente vai destacar aqui 3 que eu vou ler para os palestrantes responderem e a gente já caminhar aí para o fechamento, tá bom? Primeira pergunta é do Itai Malo, no seguinte sentido: sobre a construção da memória do Holocausto dentro da comunidade judaica, o que mudou, se mudou no ensino da história do Holocausto ou o que deveria mudar? Pergunta do Marco El Coimbra. Carlos, recentemente veio à tona uma polêmica do Achille Mbembe sobre a utilização da Shoah em questões comparativas com outros casos de devastação humana. Ele trata especificamente do apartheid na polêmica, trata especialmente a banalização. Pela leitura que fiz, posso estar enganado, ele usou demasiadamente autores alemães e fez simplificações no caso do Estado de Israel. O que pergunto é, muitas vezes grupos específicos não partem do pressuposto de que a memória da Shoah está pronta, visto que a polêmica envolve um importante filósofo. E, por fim, a pergunta da Mônica Gutmann: se facilmente somos manipulados por ressignificações coletivas, o que vocês sugerem como imunidade a não nos tornarmos reféns delas? Se somos manipulados por negações, como viralizar a coragem e a autenticidade do olhar? Como a educação pela consciência pode ser mais forte do que a educação pelo medo? Quem vai primeiro? Vamos começar pelo Carlos, Celso. Vamos começar pelo Celso, por favor. Eu vou tentar, digamos, as 3 perguntas juntas. A pergunta do Itai, acho que Carlinhos também vai responder, mas eu diria o seguinte: ainda eu considero que foi pouco que foi mudado na educação judaica. Eu acho que ainda a gente tem esse processo, na grande maioria das experiências, um script que está muito ligado à memória particular, até porque tem um pouco do reflexo da incomparabilidade do Holocausto. Então, sempre houve, digamos, um certo mito ou um certo paradigma de que ensinar Shoah na educação judaica tem a ver simplesmente com essa questão, inclusive como o Carlos colocou, dos dias das cerimônias e assim por diante. Então, acho que tem uma certa particularização, mas eu acho que ela está parada no tempo. Eu acho que ela é desafiadora. O meu grande questionamento é o quanto isso chega para os educadores. Eu acho que o quanto, digamos, o establishment de educação, propriamente dito, está consciente da necessidade de trabalhar com os educadores. Os educadores têm a sua linha pedagógica e acho que ainda tem muito poucas oportunidades de conversar um pouco mais. Eu gostaria, por exemplo, de ver mais professores da rede judaica de educação visitando o Museu de Curitiba, que já traz uma concepção diferente da educação da Shoah, por exemplo, né? Que é 400 quilômetros de São Paulo. Não precisa ir para o Yad Vashem em Jerusalém e nem precisa ir para a Polônia, que fica também a milhares de quilômetros. É só 400 quilômetros e já tem uma experiência importante, inovadora de educação para a Shoah, que seria muito importante. E a questão, rapidamente, a questão, enfim, da Mônica, eu acho que é estado de alerta permanente. Quer dizer, como a gente não se faz para manipular, também no conceito educacional da questão de reflexão crítica. Eu acho que é trazer espaços de abordagem, trazer espaço de trocas, trazer cada vez mais essa noção de que significado tem. Como a Karina falou, Auschwitz é muito mais do que somente a história do que aconteceu lá dentro. Ele se abriu para o mundo, na memória da humanidade, como um aspecto muito além, não só do que aconteceu lá, porque o que já aconteceu lá já é suficiente para a humanidade ter clareza
da sua necessidade de rever conceitos, mas, enfim, é muito além do que aconteceu somente lá. Então, acho que assim, é um alerta permanente. Cátia, quer falar? Sim. Olha, o que eu queria falar é que a gente está na luta, né, para encontrar essa forma de educar sobre a Shoah que respeite a dor de quem sofreu e que respeite a particularidade, como já foi dito, da Shoah, mas que não impeça de maneira nenhuma a universalização do conceito, a conversa com a dor do outro, o sofrimento do outro. A gente acha que tudo isso é possível junto, e essa é uma tarefa complicada. E a gente está topando uma tarefa complicada já faz algum tempo de educar, né, para dizer também para a Mônica, de educar pessoas críticas, né, de tentar trazer a reflexão mais profunda da Shoah, de tentar fazer isso que o Carlos falou, que é a decodificação das histórias, né? A transformação das histórias em lições que a gente use hoje. E por que a gente tem que usar isso hoje? Porque a gente precisa fazer o passado conversar com o presente. O passado servir como instrumento para atuar no presente, para a gente pensar em como a gente quer construir uma sociedade melhor no futuro. Então, acho que essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, esse como a gente está pensando muito, sempre, e buscando alternativas, e acho que hoje o que a gente está fazendo é uma das formas de pensar, a Shoah é uma das formas de fazer viralizar a consciência e o pensamento crítico. Obrigado, Cátia. Bom, Carlos, responder? Respondendo primeiro a do Itai, um abraço para o Itai também, que está assistindo a gente. Eu concordo com o Celso, que é desafiador, né? A gente tem um caminho longo pela frente, mas, como eu disse, eu sou otimista, né? Isso é um processo que já dura 40 anos, vai durar mais, né? Porque a luta é constante e a construção da memória ela não é imediata. E eu sou otimista porque há tantos exemplos maravilhosos no Brasil, quantas instituições têm mergulhado nisso nos últimos anos, com projetos que são atuais, que são críticos, que são reais e que entenderam a necessidade de participar dessa disputa conflituosa de construção da memória da Shoah. Tem muita gente boa trabalhando, instituições, colégios, por exemplo, o pessoal do Eliezer Max no Rio, o pessoal do Colégio Israelita em Porto Alegre, aqui em Curitiba, da Escola Israelita Salomão Guelma, tem movimento juvenil trabalhando bem pra caramba, o Abonindrora, Chomero, os coletivos, os núcleos acadêmicos, o MIEG, por exemplo, a própria marcha do fundo comunitário. Enfim, a gente tem aí uma rede de educadores e de instituições que não necessariamente dialogam na prática entre si, mas dialogam ideologicamente, que fazem parte de um grupo importante que está nessa luta, que está nesse caminho. Então, a pergunta é o que mudou e o que deveria mudar? Muita coisa ainda precisa mudar a partir do momento que a gente consolida o que nós estamos chamando de memória coletiva universal da Shoah. A pergunta do Maxwell também, ele diz que grupos partem do pressuposto de que a memória da Shoah está pronta. Isso tem muito a ver com aquela concepção clássica que a gente falou do pós-holocausto, e esse pressuposto já é um pressuposto que inviabiliza todo o processo como a Karina, quando a gente está falando, né, de decodificação. A partir do momento que a gente parte do pressuposto que a memória da Shoah está pronta e que ela precisa ser apenas preservada, ser colocada ali dentro de um museu, no alto de um pedestal com uma cúpula de vidro em volta, a gente perde todo o sentido em construir essa memória, em fazer com que essa memória seja útil. Então, o próprio pressuposto ele já é equivocado. Obrigado, Carlos. Agora eu queria passar a palavra para o Michel,
para finalizar aí o nosso encontro de hoje. Eu acho que muita coisa já foi dita. Eu acho duas coisas, né? Eu acho que tem que haver um compromisso de educação sobre regimes fascistas e holocausto. Eu acho que essa chave, a proposta que eu estou fazendo, Celso, Karina e Carlos, para a gente avaliar como construir isso, não é? Eu acho que a participação de duas pesquisadoras negras do IB foi uma coisa que a gente achou fundamental para poder colocar de maneira atávica, né, a ideia de que estudar o Holocausto não é estudar um tema sobre os judeus, né, até porque a categoria judeus é uma categoria inventada, no caso do nazismo, a partir de lógicas muito específicas dos nazistas, ou seja, quem criou as vítimas naquele momento foram os nazistas, né? Tal qual os negros no Brasil não são escravos, são negros escravizados, né? E sequer negros eles eram, porque eles eram habitantes da África, ou seja, tem uma série de características que tem mais a ver com os algozes do que com as vítimas, né? E eu acho que discutir nazismo, discutir escravidão, é discutir algoz e não discutir vítima. As vítimas são produtos de práticas políticas dos algozes, né? Então, eu acho que essencializar o debate sobre a escravidão, essencializar o debate sobre o Holocausto, em algum sentido, dá a vitória pós-mortem aos algozes, né? Eu queria pensar um pouco com vocês sobre isso. E o terceiro ponto é que a gente continue conversando. Eu acho fundamental que a educação sobre o nazismo e o Holocausto não seja educação judaica, que a educação judaica seja uma educação que inclua as práticas renovadoras sobre esse debate, mas que ela não fique somente na educação judaica. Eu acho fundamental que ela seja uma educação que faz muito sentido hoje no Brasil e no mundo. E eu queria convidar as pessoas que estão assistindo, porque a gente está fazendo lives, a gente está tentando fazer lives uma vez por semana, sempre sobre temas contemporâneos, né? A gente esperava que não houvesse tantos temas contemporâneos para a gente fazer lives, né? A gente esperava que a situação estivesse muito tranquila, mas não está. E como não está, acho que a nossa função é colocar esses temas em debate. O IB, o NIEG e o Museu do Holocausto fizeram isso em conjunto, e a gente espera, e os Judeus pela Democracia, e a gente espera que a gente possa fazer outras e outras. Eu convido vocês a estarem dentro desse processo todo. Obrigado. Eu quero rapidinho agradecer também a oportunidade de dizer que você tem toda a razão. Eu acho que nós temos uma agenda muito grande para discutir sobre essa questão, digamos, da utilização do nazismo com a questão, digamos, inclusive do neonazismo, esses processos novos que acontecem, inclusive da expansão, principalmente da direita na Europa Ocidental, não só no Brasil, mas acho que esse é um processo. E fica para nós todos o alerta de que cada um de nós tem essa responsabilidade. Acho que a gente não pode, nesse momento, transmitir responsabilidade para o outro. O que a gente tem que fazer é assumir a responsabilidade desde o processo de educação, do debate, do confronto. Acho que nós estamos realmente nesse processo. Muito obrigado, foi uma noite magnífica. Eu me senti muito honrado em estar participando desse processo. Obrigado ao IB, obrigado ao museu, obrigado a todas as outras entidades que apoiaram. E, enfim, que a gente possa se reencontrar muito em breve para discutir outros assuntos que não só ameaçam ao autoritarismo. Uhum. Eu queria também agradecer, gente, agradecer a honra de participar nesse grupo tão bom, né? Que alto nível de conversa que a gente teve hoje. Que bom poder ter vocês para fazer essas trocas que são difíceis. Que bom ter vocês que são otimistas e acreditam que a gente pode continuar pensante nesses tempos de pensamento sendo atacado constantemente. E agradeço ao IB e a todas as instituições e a todos vocês que fizeram Marcha da Vida com a gente, porque a verdade é que a gente aprende muito com vocês e vocês obrigam a gente todas as vezes a uma renovação do que a gente pensa e a buscar novas formas de fazer esse processo de educação possível, interessante
e autêntico. Obrigada, gente. Carlos, gostaria de ter uma palavra final, alguma coisa? Só queria agradecer o convite, a oportunidade, foi muito legal. A gente também dizer que espero que a gente continue conversando é um pouco falso, porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai continuar conversando, porque a gente sempre conversa entre nós, né? Então, mas que algumas iniciativas interessantes sejam feitas a partir disso. E eu só gostaria de encerrar. Eu dei uma olhada nas perguntas. Muita pergunta interessante que a gente gostaria de responder. Então, é até possível enviar para a gente depois. E eu gostaria de finalizar só passando o olho ali nas perguntas. Tinha uma pergunta do Sérgio Goldman. Com tanto investimento em educação judaica e a ênfase na Shoah, considerando o protagonismo de judeus nos eventos, falhamos? Onde falhamos? Eu queria só terminar a minha fala dizendo que eu acho que a gente não falhou, a gente está construindo. E esse evento de hoje é um exemplo de como é importante entender o processo de construção da memória da Shoah e entender o nosso protagonismo para onde queremos levá-lo. Se a gente tivesse falhado, nós não estaríamos hoje aqui. Então, eu acho que fica também uma mensagem de que esse processo, de que essa luta continua, né? Fora daqui. Carlos, Daniel, só para deixar essa coisa que o Carlos falou, a gente vai pegar as perguntas, vai mandar para vocês. Tem, não sei se tem centenas, mas a impressão que eu tenho é que teve centenas de perguntas. São muitas perguntas interessantes, então vale a pena. A gente vai pedir para vocês responderem e depois a gente vai colocar algumas delas de alguma maneira no Face ou no site do IB, para que as pessoas do público também conheçam, porque eu acho que esse diálogo é importante. Maravilha, um abraço, muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado, queria agradecer mais uma vez Celso, Carlos e Karina, foram umas posições demais aqui, eu acho que foi uma noite muito produtiva. Queria lembrar para todo mundo que esse webinar está gravado na página do YouTube do IB, para quem quiser rever. E no final do dia, enfim, isso aqui é só uma exposição do quanto que a gente é otimista, né? Porque sentar e conversar sobre isso mostra que a gente tem esperança no ser humano. Então, basicamente, eu acho que a gente tem que sair daqui com essa mensagem. Muito obrigado a todo mundo. Boa noite, Shavua Tov, Laila Tov e até a próxima. Paz e bênção.